Quarta-feira é dia de capital sustentável, você já sabe, com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlos Pereira. Hoje a gente vai falar sobre a nova lei de licenciamento ambiental, sancionada pelo presidente Lula com 63 vetos. Isso depois de quase 2 décadas de debate no Congresso. Carlos, boa noite. Sempre muito bom ter você aqui comigo às quartas-feiras. Bom, os ambientalistas estão chamando esse texto de PL da devastação e dizem que os vetos não bastam. Já o agronegócio, setores da infraestrutura afirmam que a lei moderniza regras e que esses vetos mantêm a burocracia. Minha pergunta é, a lei veio para desburocratizar ou para flexibilizar essas regras ambientais? Cris, boa noite. Espero que seja chamado para discutir temas menos controversos como futebol, religião, né? Mas religião, futebol, ó, peraí que isso é controverso, hein? Mas olha só, é claro que tem um debate muito intenso, né? Na sociedade, como você comentou, né? Então fala assim, PL da devastação, e ali ruralistas, não só ruralistas, né? Mas o empresariado como um todo também vê com muitos bons olhos, né? Então foi o que você falou, o que a gente tem é uma guerra aqui entre dois verbos, né? Um que fala em desburocratização, desburocratizar, e outro que fala em flexibilizar. E qual que é a diferença ali, né? Um está dizendo o quê? Fala, olha só, eu não estou querendo alterar em nada a legislação ambiental. A legislação ambiental aí está muito bem colocada e é uma das mais progressistas do mundo, como a gente sabe, né? O que eu estou querendo fazer é, de fato, desburocratizar e agilizar processos, tá? E, Cris, aí, muita gente tem razão quando fala isso, né? O deputado Arnaldo Jardim, por exemplo, ele cita sempre 2 casos, né, que são 2 minas de fertilizante tão necessário no Brasil, que estão aí com licenciamento há 10 anos. Né? Uhum. Então, de fato, tem o lado aqui. Mas com relação a flexibilizar, né, tem alguns pontos ali da lei que, de fato, trazem alguma flexibilização da proposta que o presidente Lula vetou, que, de fato, a gente tem que concordar que é difícil você questionar. Né? Qual é o principal ponto de discórdia entre ambientalistas e ruralistas aí nesses vetos do presidente Lula? Tem alguns pontos, né? O presidente Lula vetou mais de 60, né? E alguns integralmente, poucos integralmente, a maioria, né? Ele foi ali fazendo ajuste em texto, em partes, né? Agora, tem alguns pontos ali que são, de fato, de bastante discórdia, e os ruralistas já estão vindo aqui com uma resposta muito, muito contundente, né? Um que é o principal, na verdade, que eu diria, é com relação ao licenciamento, né? Por adesão e compromisso. Então, significa o quê? Aqueles itens que se entende que não tem um impacto ambiental muito relevante, baixo ou médio, que era o original, você pode se autodeclarar, fazer sua autolicença ali, né? O que o presidente Lula fez foi falou, olha, tudo bem, legal, mas isso aqui para baixo impacto, médio impacto não, vetado, né? Esse é um ponto que vai ser discutido. Outro ponto é com relação ao CAR, né? Que toda propriedade rural tem que ter, né? Então, o que diz ali o texto, que veio a proposta e foi vetado pelo presidente Lula, então, é que é o seguinte, se o CAR estiver pendente, né? Isso que os ruralistas querem, né? Se tiver o CAR pendente, dado que isso é um problema não é um problema do empreendedor, ele está lá com um processo, né? Os órgãos que têm que regularizar. Se tiver pendente, os ruralistas querem que tenha o licenciamento, né? E o governo fala, não dá, se está pendente, está pendente, né? E aí tem outros pontos com relação, por exemplo, à Mata Atlântica. O outro ponto também fundamental, esse eu entendo que com certeza o Congresso não vai permitir passar esse veto, que é com relação à descentralização, né? Então, jogar para os estados a possibilidade de dizer, né, se determinado projeto, empreendimento, ele tem um impacto médio ou baixo, né, ou se aquele empreendimento é um empreendimento grande ou pequeno, né? E isso, claro, tem a ver com o rito do licenciamento, né? E o que dizem os ambientalistas, né, e boa parte da sociedade, é que isso faria com que houvesse uma guerra
entre, assim como a guerra fiscal, a gente lembra disso, todo mundo se lembra disso, haveria uma guerra com relação ao licenciamento, no sentido, olha, vem para o meu estado que o licenciamento é muito mais simples e rápido. Né? Então, eu entendo que esses são os temas mais quentes. Eu ia te perguntar exatamente isso que você já trouxe aqui um pouco, sobre se você acha que o Congresso vai manter os vetos, os 63, ou não, isso vai acontecer em parte. Você já trouxe aqui um ponto que com certeza não será mantido. Quais outros, assim, chamam mais atenção? Hoje, esses são os principais que eu comentei, né? Um outro ponto também é bastante relevante com relação à consulta a povos indígenas, né, e tradicionais. Então, tem um ponto ali que é o seguinte, se a terra ela ainda não está homologada com relação aos indígenas, a gente não precisa consultar, tá? Isso foi vetado e também tem essa discussão de derrubar o veto, né? Hoje teve, por acaso, uma reunião da Frente Parlamentar do Agronegócio e eles estão calculando que eles vão derrubar 50 desses vetos, né? Fato é, Cris, que assim... o que eu entendo aqui é aquela questão, aquela parábola do elefante e do cego, sabe? Que cada um pega uma parte, né? Fala assim, isso aqui é uma cobra grande, né? Tá falando ali da tromba do elefante. E assim como as outras partes para encurtar, né? Então, no final do dia, assim, todo mundo tem razão e todo mundo está errado. No sentido que, assim, é claro que é o tipo de tema que, muito honestamente, eu acho que se a gente tivesse uma discussão técnica menos apaixonada de ambos os lados, a gente conseguiria chegar a algum meio termo bastante significativo, no sentido de não arredar o pé da proteção ambiental, mas, ao mesmo tempo, também garantir o desenvolvimento econômico num país tão desigual e com uma renda média. Mas a gente não tem isso, infelizmente. Obrigada, Carlo. Até quarta que vem.